É isso aí, galera do Vascão. Bora reagir a mais um vídeo aqui do SBT Sport Rio. Hoje o Vasco tem uma missão impossível, né? Missão para mim muito impossível, reverter um placar de 4 gols. Eu nunca vi isso ser revertido na história do futebol brasileiro. Eu, sendo o Fernando Diniz, entraria com o sub-12 nesse jogo aí para não correr risco de lesionar ou de cansar aí os jogadores para os próximos jogos, que é Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, né? E o Vasco está numa situação bem delicada aí no Brasileirão. Algumas pessoas ainda acreditam, mas é, um- é uma missão não impossível, né? Ela é mais que impossível. Foi. Já já, Lucas Pedrosa aqui neste telão, direto de São Januário, Pedrosa. Eu quero saber, será que o Pedrosa está esperançoso? Ou tem um fiapo de esperança? Ou zero? A gente já vai saber. E também vamos mostrar esse número que o Vene falou. Quais foram as últimas vezes que o Vasco venceu de 4? Ou mais. Ou mais, né? Nos últimos anos, a gente mostra pra vocês também. Hoje tem Vasco, tá? Vai buscar uma virada histórica aqui na tela do SBT. O time do Diniz precisa reverter uma vantagem de 4 gols, né? O Independente Del Valle ganhou de 4-0 para seguir vivo na Sul-Americana. Esse é uma fase de playoffs da Sul-Americana. O Vasco veio dessa competição, eliminado nessa fase de grupos, e o Independente Del Valle veio em terceiro lugar da Libertadores. Os dois disputam por uma vaga nas oitavas de final da Sul-Americana. Será que vai? A reportagem é do Flávio Vinick. Fala, Flavinho. A família veio de Vitória, no Espírito Santo, para visitar a sede do Vasco no Rio, comprar camisas do clube e, claro, acompanhar o jogo desta terça-feira. Já compramos ingresso, amanhã vamos estar aqui agarradinho, colado, e vão virar e vão ganhar. E vão passar a próxima fase, que é importante para o Vasco. Eles vieram de longe porque acreditam em uma virada histórica. O Vasco precisa vencer o Del Valle por 5 gols de diferença ou 4 e levar a decisão da vaga aos pênaltis. Nada que abale a confiança deles. 4-0, ganhar nos pênaltis para ficar mais gostoso. Quem sabe até um 5-0 para não ir para pênaltis. Já arrisco logo, que se der, deu, né? O técnico Fernando Diniz segue sem Felipe Coutinho, com uma lesão na panturrilha. O atacante David é o provável substituto. Jogar a partida decisiva em São Januário, com o apoio da torcida, deixa o treinador mais otimista. É um resultado muito difícil, mas de fato eu acredito que é possível. É muito difícil reverter, a gente vai fazer o máximo para a gente conseguir. E eu já convoco o torcedor para vir nos apoiar. Uma classificação para deixar a viagem da família vascaína ainda mais feliz. Valeu, Vascão! Muito bem, já já nesse telão, Lucas Pedrosa, direto de São Januário, pra gente fazer, passar limpo aí a prévia para esse jogo. Vasco Independente Del Valle, aqui na tela do SBT. O jogo começa 9h30. Vene Casagrande, boa tarde pra você. Você Boa conversa tarde. com a gente. Põe na tela aqui, ô Cris, por favor. Boa tarde, Cris. Tá tudo bem, Cris? Com você? Sim. Tudo bem. Aqui, ó, hashtag SBT Esportivo, assim você conversa com a gente lá no X, tá? O antigo Twitter, @SBT Rio, assim você segue a gente lá na plataforma. Vene Casagrande, vamos relembrar aqui, porque o Vasco não tem um problema só no placar, né? O Vasco tem um problema também nos seus desfalques. Muitos desfalques pro jogo de hoje, pro Fernando Diniz, né? Lucas Freitas tá fora, não é isso? Tá fora. Por uma questão clínica aí, Uma de gripe, informação que né? eles trouxe ontem, questão de gripe. Ele tá muito gripado, muito bem. Muito bem. Nem treinou. O Piton foi expulso, ganhou aquele cartão vermelho, não Pois é. pode jogar. O Adson, fora também. também. Quem mais tá fora? Coutinho, fora. Coutinho fora, como a gente trouxe aí no VT. A gente tá falando de 4 jogadores, então muita dor de cabeça pro Diniz montar esse time de hoje. Você tem o time do Vasco já, ô Venê? Eu tenho aqui o time que ele treinou ontem. Vamos lá. E assim, tem novidade, mas não é uma novidade em relação ao Diniz, né? GB também fora. GB também fora. Porque assim, o Diniz ele já faz isso, só que ele faz isso durante os jogos. Por exemplo, na ausência do Lucas Freitas, que inclusive fez o gol contra o Grêmio na última partida, ele, ao invés de colocar um zagueiro, que seria algo que qualquer treinador poderia pensar em fazer, ele recuou o Hugo Moura, algo que ele faz durante os jogos. E aí ele bota o Hugo Moura na zaga, sendo que ele tem à disposição o Luiz Gustavo.
E aí no ataque, ó, o provável time do Vasco, e quando eu falo provável é porque o Fernando Diniz não cravou ontem, mas foi a escalação que ele mais utilizou durante a atividade. Vamos lá, que eu vou falar aqui para vocês. Achou aí? Eu tenho Achei aqui. aqui. Achou? Vamos lá. Sem o Lucas Freitas, ele botou o seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, óbvio, na lateral direita, João Vitor e Hugo Moura. Essa daí seria a grande novidade. Vitor Luiz, o reserva imediato do Piton, Tietê, Jair, Nuno, Ryan, aí ele inverteu bastante, Garré e David, aí não tem como cravar quem vai ser o titular de fato, e o Verratti como centroavante. Vamos chamar o nosso... Só mais um detalhe, Fala se comigo. ele não começar com o David é porque ele está pensando no decorrer da temporada, nos jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro. Muito bem, agora enche o telão com o nosso careca de HD, o nosso grande vascaíno, o nosso grande jornalista, o nosso grande amigo e comentarista que está com o coraçãozinho apertado, Lucas Pedrosa. Tá Pergunta em casa, se tá confiante, ué. Tá confiante no Vascão? Ele, tá vendo, Pedrosa? Ele tá querendo te irritar e você nem tá aqui. Olha lá o risinho dele. Ele já vem querer irritar as pessoas. Ô, Pedrosa, boa tarde pra você. Muito boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Venê. Também querendo me irritar, né? Mas hoje, cara, hoje nada me tira do prumo, hoje nada me tira a minha tranquilidade, porque desde a semana passada eu avisei. É muito difícil você pegar uma equipe como o Independente Del Valle. Vasco da Gama joga aqui na Colina Histórica, no Campo Sagrado, às 9h30 da noite, hoje pelo jogo de volta aí dos playoffs da Copa Sul-Americana. Infelizmente, acabou tomando uma sacolada, a verdade é essa, na primeira partida de 4-0 lá em Quito, no Equador. Teve altitude, mas também a expulsão do Lucas Piton acabou dificultando muito a vida do Vasco. E agora, para essa partida, apenas um milagre. Eu não tenho a mínima dúvida de que aqui, como eu falei na Colina Histórica, vão ter muitos torcedores do Vasco acreditando. A história do Vasco, ela passa também por essa superação, por viradas históricas, a maior delas diante do Palmeiras no 4-3, quando o Vasco estava perdendo de 3-0 e conseguiu ficar com a menos e mesmo assim conseguiu a virada, mas hoje a realidade é bem diferente, é uma realidade de uma equipe bem limitada, uma equipe que só tem uma vitória nos últimos jogos, então é um time também que perdeu um pouco da confiança. No último sábado empatou com o Grêmio aqui, mesmo jogando um pouco melhor do que o Grêmio, acabou empatando, tomando um gol no final do segundo tempo, e é um Vasco que vai ter que, como eu disse, escalar uma montanha, fazer um milagre para essa partida hoje diante do Independente Del Valle. Principalmente porque está sem o Lucas Piton, que, como eu disse, foi expulso. É um jogador que tem contribuído negativamente na parte defensiva, mas ofensivamente ele costuma ser o fiel escudeiro do Verratti. Então perder o Lucas Piton também nessa parte ofensiva, nos cruzamentos precisos que ele tem, é algo negativo para o Vasco. O Lucas Freitas está gripado e fica fora dessa partida. E tem muitas dúvidas no time do Vasco, a grande verdade é essa. Muitos testes foram feitos e, inclusive, o teste que, na minha visão, é a pior notícia, talvez, para o torcedor do Vasco, que é Hugo Moura sendo testado como zagueiro. Até o nosso Venê trouxe essa informação e, infelizmente, eu realmente lamento essa escolha, essa possível escolha do Fernando Diniz. Eu espero que ele não faça isso. Eu espero que ele entre com o Luiz Gustavo, que é um zagueiro canhoto da base do Vasco, que tem feito grandes jogos desde que ele entrou, foi até convocado para a seleção sub-20 e que, para mim, seria a melhor escolha. No meio-campo, você tem algumas dúvidas também. Pode entrar o Jair, pode entrar o Hugo como volante. O Tietê deve ser mantido. Um pouco mais à frente, Ryan e Nuno também devem ser mantidos. E a grande dúvida é entre Garré e David. Vale lembrar, o David ele voltou de uma lesão de ligamento cruzado anterior e ele fez uma baita partida contra o Grêmio. Talvez tenha sido a melhor notícia do Vasco no jogo contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, mas ele saiu sentindo um pouco. Ele saiu não só por cansaço, mas também sentindo uma pancada ali. O Fernando Diniz até comentou que ele se machucou. Mas era modo de dizer, então pode ser que o David sim seja o titular nessa torcedor e conseguir pelo menos, mesmo que seja eliminado, sair de forma decente, buscando a vitória, buscando o ataque, tendo a postura de Vasco da Gama, que obviamente, repito, é uma missão muito difícil. Não estou estressado, não estou nem um pouco nervoso para esse jogo, estou muito mais naquela expectativa de o que vier, vamos ver o que acontece. Agora vamos raciocinar junto aqui, que a gente gosta de fazer muito isso. O Diniz tem o Luiz Gustavo, que é um menino de pé esquerdo, que vai ficar, que o buraco tá ali do lado esquerdo, né? É um menino de pé esquerdo, da base do Vasco, com toda a capacidade técnica, né, de substituir, de ficar naquela posição e de começar um jogo desse calibre em São Januário. E ele provavelmente vai escolher improvisar o Hugo Moura
assim, além de tudo que você já reclamou, já chiou aqui, Pedrosa, nesse programa em relação a isso, eu acho também que a gente sempre olha o lado muito humano dos atletas. Todos nós, a gente sempre faz isso. Você acaba expondo mais o atleta, sobretudo em São Januário. Vamos lembrar do Léo Pelé? Lembra? Que às vezes era até melhor ter guardado ele um pouquinho e depois volta a usar. Os caras não desaprendem a jogar futebol ou coisa assim. Mas assim, tem alguma fase do jogador que é até melhor, é até mais valioso para ele, que às vezes ele fique resguardado. Ainda mais colocar ele numa função, Pedrosa, que não é a dele, não é isso? Não, e o principal, Fernanda, se ele jogar como zagueiro, ele vai jogar pelo lado esquerdo. Ou seja, quem joga pelo lado direito é o João Vitor, que já vive uma fase insegura, que novamente falhou contra o Grêmio, quando ele escorrega e faz a falta que originou o gol do Grêmio. Também teve o erro do Paulo Henrique, verdade seja dita, mas o João Vitor também já não é um zagueiro que goza do prestígio, foi vaiado desde o primeiro minuto na partida contra o Grêmio, e se recuar o Hugo Moura, ele vai jogar do lado esquerdo, ou seja, ele vai jogar torto, ele vai jogar de uma forma que ele mesmo não está tão adaptado. Fernando Diniz fala que treinou dessa forma. Fernando Diniz até cita o exemplo do André, quando ele utilizava o André, que é um grande volante no Fluminense, só que ele não consegue entender que o Hugo Moura não é o André. O André é um jogador convocável, ele é um jogador que tem nível para a seleção brasileira, é um jogador que hoje está no melhor campeonato do mundo, foi campeão da Libertadores pelo Fluminense, é um jogador bem superior ao Hugo Moura. E é uma pergunta que a própria torcida do Vasco se faz. Por que o Luiz Gustavo saiu do time? E assim, eu entendo, Fernanda, além disso, respeito todas as escolhas técnicas, respeito tudo que o Fernando Diniz faz, gosto dele, sou fã do trabalho dele, mas pro atleta, o recado que você passa quando você perde o seu zagueiro do lado esquerdo e você não coloca o reserva imediato, que seria o Luiz Gustavo, esse cara prefere colocar um volante improvisado, independentemente do estilo de jogo dele, do que me colocar um zagueiro convocado para a seleção sub-20, um zagueiro que vem fazendo grandes partidas, que é bom jogador e que, vou te falar, em saída de bola, que teoricamente é o motivo para o Fernando Diniz utilizar o Hugo Moura, o Luiz Gustavo não deve nada para o Hugo Moura. Então, eu lamento muito se essa for a opção, lembrando também, tem uma dúvida na lateral esquerda. O Vitor Luiz é o cotado para ser titular, mas o Leandrinho tá relacionado e eu acho o Leandrinho o jogador superior ao Vitor Luiz. Tem que entender o ritmo de jogo, porque ele veio do futebol da Arábia, não conseguiu se adaptar tanto ainda em relação aos jogos, mas vem treinando já há algumas semanas e para mim é um jogador que também é da base do Vasco e também desempenha um papel melhor do que o Vitor Luiz. Muitas dúvidas aí nessa equipe do Fernando Diniz, Fernanda. Pedrosa, eu ainda tenho outro ponto aqui que vai além na minha crítica em relação à escolha do Fernando Diniz para o setor defensivo. Por mais que ele não comece com o Hugo Moura, mas ele mais treinou desse jeito. Ou seja, se ele começar com o Luiz Gustavo, ele nem treinou com o Luiz Gustavo. Verdade, Veneto. Então ele vai errar independentemente da escolha dele. E nem adianta ele tentar dizer que ele não treinou dessa forma, porque várias pessoas que viram o treino falaram que ele treinou dessa forma. O que chama a atenção de muita gente também dentro do clube. Então, assim, não faz o menor sentido você treinar de um jeito e começar do outro. E se ele começar desse jeito com o Hugo Moura no setor defensivo, algo que já não deu certo em outros jogos, eu vou considerar um erro também. Sim. Então, assim, independentemente da escolha dele, ele já vai estar errando. Na verdade, Vene, ele já treina dessa maneira desde antes da parada. Ele já utilizava o Hugo Moura como zagueiro nos treinamentos. Na parada, ele testou isso diversas vezes. Para a primeira partida, por exemplo, ele testou o Lemos como terceiro zagueiro, ele testou o Hugo como terceiro zagueiro. Então, essa modificação, ela não vem de agora. É algo que ele realmente acredita. E é aquela história que a gente sempre fala. A partir do momento que as peças que estão em campo estão errando frequentemente, até um certo momento, é culpa delas. Porque elas ganham alto salário, elas ganham em dia, elas vestem a camisa do Vasco, elas têm responsabilidade em relação a isso. Só que se você é o técnico e insiste, e coloca, e acredita, e confia, e essas peças continuam errando, para mim, a culpa não vai ser mais dos escalados, vai ser de quem está escalando. E eu repito, sou muito fã do Fernando Diniz, mas um grande problema dos trabalhos dele é a teimosia. Infelizmente, se ele optar por isso hoje, mais uma vez, ele vai ser teimoso e ele vai prejudicar, na minha opinião, na minha humilde opinião, a equipe do Vasco. Se vocês concordam comigo, mas eu acho que, para mim, é um erro maior ele manter o João Vitor, né? Nem colocar o Hugo Moura na zaga. Porque a partir do momento que ele mantém o João Vitor vem errando de uma forma, assim, absurda. E pela postura também. A postura do João Vitor é algo que me incomoda bastante eu assistindo aos jogos. É um cara que está aceitando demais
a forma como ele vem jogando. E a forma como ele vem jogando, assim, a torcida não critica à toa. A torcida não pede a saída dele à toa. Por mais que eu não concorde com aquele fato que ocorreu lá no CT do Vasco da Gama, a forma como a torcida foi lá, mas ele foi um dos alvos. Se ele foi um dos alvos, é sinal que dentro de campo ele não está entregando. E ele ainda retruca torcedor em São Januário. Então, o fato dele manter o João Vitor, para mim, é um erro maior ainda do que recuar o Hugo Moura para o setor defensivo. Mas aí a gente entende assim, hoje, se ele escolhesse, Pedrosa, não colocar o Hugo e o João Vitor, lembrando que esse jogo é para o povo de casa. O jogo começa aqui a transmissão no SBT, 9h15 da noite, 9h30 a bola rola aí, ó, em São Januário, na casa do Gigante da Colina. O jogo é em São Januário, o Vasco precisa tirar um placar bem alto, mas que não é nada importante. Olha aí, Pedroso, quem tá aí com você, Jaiminho? O Terra, Terra, um beijo pra você. O Terra que tem... Não, é o Terra. Terra tá comigo aqui. O Terra, é um fenômeno. Venê, o Terra tem um filho... Eu sei disso. Que é um atacante que olha... O meu fogão que tem que ficar de olho nesse menino, hein? Eu falei pra ele, se ele quiser o menino empresário. é bom, o menino é muito bom. Tá aí, São Januário, tudo já preparando. O Pedrosa já vai falar mais da preparação aí em São Januário. Mas se hoje, o Pedrozinha, o Diniz falar, eu não vou usar o João, não vou usar o Hugo. Além do Luiz Gustavo, quem ele poderia colocar ao lado do Hugo Moura? Se não for o Hugo Moura, né? No lugar do João Vitor. Ali naquele momento, ele teria uma oportunidade até de dar outra chance para um garoto da base, né? Ou se ele quisesse relacionar o Lemos, que é algo que a gente vai saber. No último jogo ele preferiu não relacionar o Lemos. É um zagueiro que chegou no começo desse ano e não conseguiu se firmar, teve muitos problemas de lesão também. O Lemos não faz tanto por merecer essa oportunidade, mas eu acredito, Fernanda, principalmente que o jogo de hoje, mais uma vez, é um milagre, tá? Eu não acredito, sinceramente, com o que eu entendo de futebol. Tudo pode acontecer no futebol. A gente viu e já viu diversas vezes o impossível acontecer no futebol, o que a gente julgava impossível. Mas eu não acredito. Então, o que você poderia utilizar o jogo de hoje? Para justamente fazer testes, para você colocar outra cara na equipe, dar oportunidade para a base, revitalizar um pouco essa conexão, essa sinergia com a torcida, mostrar que está insatisfeito, mostrar que está incomodado com o que está acontecendo com o Vasco da Gama, que as pessoas cismam em não entender que, apesar da gente estar na metade da temporada, a situação é precária, Fernanda. O Vasco da Gama está com o mesmo número de pontos da zona do rebaixamento, que é o Santos, que está lá em 17º. O Vasco da Gama perdeu 2 jogos em que poderia ter feito 6 pontos dentro de casa e fez apenas 1 contra o Red Bull Bragantino e contra o Grêmio. O Vasco da Gama tomou de 4 do Independente Del Valle. Então o jogo de hoje, para mim, era um jogo de recuperação de confiança, até mais do que a classificação, que é quase impossível. Se você vence em São Januário, se você mostra incômodo, se você troca as peças, você tem o apoio do torcedor. Continuar batendo na mesma tecla, para mim, é algo frustrante para quem é Cruz Maltino. Você está com toda a razão, Pedrosa. Imagina, Venê, a gente sempre falou aqui, desde que o Vasco está na Série B, e a gente falou, o torcedor do Vasco foi lá e arrancou o Vasco da Série B, né? O Vasco não queria sair e o torcedor vai lá e traz ele de volta para a Série A. E São Januário sempre foi esse lugar de fortaleza, né? De que ali dentro o Vasco era muito potente. E a gente está vendo que isso está criando um pouco de resíduo. Sabe quando é que isso aconteceu da última vez? Pedrosa, vê se eu tô com a memória ruim. Quando era o Barbieri. E aí, algumas falas em relação à hostilidade, não sei o quê. E o Vasco começa a perder a sua potência dentro de São Januário. Você lembra disso, Venê Casagrande? Não pode perder essa sintonia, essa sinergia com o torcedor vascaíno, não? Lembro, claro que lembro. Tanto é que o Barbieri... Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Cara, futebol, as coisas podem acontecer, né? Eu já vi, vamos lá, Flamengo ir lá e tomar de 5. Aí teve um jogo na fase de grupo mesmo, né? Eles vieram aqui e tomaram 4 do Flamengo. Na ocasião, eu lembro que o Flamengo tirou o pé, porque não precisava de fazer mais gol também. Era só questão de classificar para a próxima fase. Mas, vamos lá, né? Tô falando do Independente, né? Era o Flamengo. Eles são muito fortes lá na altitude. Mas o time é um time, na minha visão, fraco. Mas eu não acredito na classificação do Vasco. Eu não acredito nem que o Vasco vá
jogar esse jogo, né? Eu acho que o Vasco vai ali para entrar em campo, porque tem que entrar em campo, né, galera? Não acho que o Vasco deveria jogar esse jogo valendo alguma coisa, que o Vasco não tem a mínima chance, cara. Vamos lá. É futebol, tudo pode... Mas 4-0, cara. 4-0, 2-0, pô, seria ainda para mim impossível? Seria. Mas seria 2-0. Aqui, cara, um time reverter um placar de 2-0 numa fase mata-mata. Olha, eu não me lembro, mas já teve alguém que reverteu um placar de 2-0 numa fase mata-mata. Já aconteceu 2-0, aí o outro time vai lá, faz um 2-2 e vai para os pênaltis. Não é reverter isso aí já é pênalti, né? Mas reverter 4-0 ou levar um jogo de 4-0 para os pênaltis, que estava 4-0 para os pênaltis, é impossível. Na minha visão, é impossível. O Vasco não tem a menor chance. Se jogasse um futebol bom, agradável, ainda assim seria difícil, né? Se o Vasco jogasse bola, ainda assim seria difícil. Mas o Vasco não joga bola, né? O Vasco empatou com o Grêmio e por pouco perdeu para o Grêmio jogando em São Januário. Isso demonstra que a contratação do Fernando Diniz não foi uma boa escolha e os jogadores que tem também não poderia ser um treinador igual o Fernando Diniz. Para o time, para o elenco que o Vasco tem, um cara que se encaixaria bem, cara, Mano Menezes, né? Mano Menezes se encaixaria muito bem nesse time do Vasco. O Vasco não é um time, não tem um time para jogar para frente. O Vasco tem um time para jogar recuadinho ali e numa escapada você conseguir uma bola no Piton e um cruzamento por Verratti. Essa é a jogada do Vasco. Aí você vai e põe um treinador que tem por característica posse de bola e ataque rápido. Não vai dar certo. A culpa não é do Fernando Diniz, na minha visão, mas ele não é treinador para esse elenco, para esse time do Vasco. Situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, vamos dar uma analisada aqui para a gente ver que posição no Campeonato Brasileiro. O Vasco está próximo à zona de rebaixamento, né? É o primeiro time fora da zona de rebaixamento com o mesmo número de pontos do Santos. O Santos vai enfrentar o Internacional jogando na Vila Belmiro. O Internacional, que é um time vulnerável, mas o Vasco perdeu para o Botafogo e empatou com o Grêmio. E o Vasco vai enfrentar o mesmo Inter, só que fora de casa. A probabilidade aqui é de que o Vasco entre na zona de rebaixamento, né? A probabilidade é gigantesca de que o Vasco entre na zona de rebaixamento na próxima rodada, diante do Inter, a não ser que aconteça um hecatombe aí do Vasco vencer. Eu estou bem pessimista com esse time do Vasco.